certo? Nós temos algumas doenças que ocorrem em hortaliças que são provocadas aí, tem como agente, né, o fusário, o fungo fusário. E assim é um pouco complicado quando ocorre esse tipo de doença, no caso do mal do Panamá, porque a doença ela pode se instalar ali na área por um longo período de tempo, pode passar até 40 anos ali sem você plantar banana e ele ainda vai estar ali. E quando você entrar com a cultura da banana, ele pode ser ativado e começar a causar danos, né? Então essa doença ela vai atacar o florescimento, né? E as folhas mais baixas, né? Ela vai começar com um tom de amarelo, chegando ali a murchar e chegando ao colapso. Ela também promove paralisia no crescimento da planta, rachadura no caule, né? Acho que aqui começa rachadura. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Rachadura no caule. E ela também provoca danos nos vasos, certo? Mas não vamos confundir aqui, ó, um dano nos vasos condutores causado pelo Panamá com a do moco. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó, para ver como é que ocorre no moco. Ela é nos vasos condutores, certo? Mas no caso do mal do Panamá, ela forma esse anel, certo? Forma esse anel aqui. Então é um pouquinho diferente, certo? Mal do Panamá com o moco. No caso do mal do Panamá, apesar de ser um fungo, não se tem um controle químico, né? Por ser uma doença vascular e por ela estar alojada no solo. É diferente da cigatoca que está na folha, que você aplica o fungicida ali na folha, certo? Então vai ter que trabalhar com prevenção. De novo, vou repetir. Mudas sadias, né? O pH do solo, ele pode influenciar no fusário, porque é um fungo. Fungo, ele gosta de pH mais baixo, mais ácido. Então, quando você faz a correção do solo, você eleva o pH e já torna aquele ambiente ali não muito interessante para o fungo. Então, é uma forma de controle. Assim como uma boa adubação, tanto orgânica como química, certo? Já vai fazer esse controle. Fungo também gosta de solo com fertilidade um pouco baixa, né? E bactéria que gosta de pH alto e muita matéria orgânica, certo? Caso venha ocorrer alguma planta com sintoma, erradicar a planta, certo? É interessante que você faça a queima dessa planta, certo? E de preferência, né? Você pode, se você for implantar, procurar uma área que seja isenta dessa praga, certo? É uma das maneiras aí que você tende a se prevenir do mal do Panamá. Agora nós vamos para uma doença viral, certo? Que é o mosaico da bananeira, né? Um dos sintomas de vírus sempre é o mosaico, né? Que é essa clorose, essas manchas nas folhas de forma pigmentada. Às vezes o pessoal tende a querer confundir com deficiência de ferro, né? Mas só lembrando, deficiência nutricional, ela é homogênea, né? Observem aqui nessa imagem, ó. Essa parte nós temos uma folha, desculpa, deixa eu voltar aqui. Nessa parte nós temos uma folha com sintoma, né? Mas não ocorre em toda a folha, né? Somente nessa parte aqui, ó. Nessa parte superior da imagem, a gente pode observar que não há sintoma, então não é uma deficiência nutricional, e sim trata-se de uma doença, certo? Então, esse vírus do mosaico da bananeira, né, o nome dele seria vírus do mosaico do pepino. Então, obviamente, ele ocorre na cultura do pepino, mas também pode ocorrer na cultura do maxixe, do melão, da abóbora, certo? E ele também pode ser transmitido por pulgões. Então, a gente sempre fala que é interessante você trabalhar com sistemas de consórcio, certo? Introduzindo uma diversidade ali no ambiente. As agroflorestas, elas trabalham muito com sistemas bem diversificados e geralmente a banana está lá dentro das agroflorestas, né?
Mas se na região tiver histórico de ocorrência de mosaico da bananeira, então na hora de você escolher essas plantas que você vai consorciar, na hora de você dimensionar esse sistema agroflorestal, é interessante que você descarte essas culturas aí que podem ser vetores do mosaico da bananeira, certo? E por se tratar de vírus, né, vai ser complicado fazer o controle, uma vez que não tem produto químico. É manejo e é prevenção novamente, certo? Então vai ocorrer estrias amareladas, amarelo claro, em plantas jovens, certo? Pode provocar um nanismo, ou seja, um crescimento reduzido, né? Só lembrando que o nanismo também é uma característica de deficiência de fósforo. Então, se você fez uma adubação correta de fósforo e a planta tiver com nanismo, pode ser um indicador de doença, no caso, o mosaico da bananeira, certo? Principalmente na gema apical, esse nanismo. Então, prevenção, adivinha, muda sadia, não tem outra maneira. Erradicar plantas com sintomas, certo? E eliminar aí espécies hospedeiras que podem estar transmitindo essa doença. Agora nós vamos falar das pragas, né? Só lembrando, doenças são vírus, bactérias, fungos, e pragas a gente já trabalha com insetos. Então talvez um dos mais famosos seja a broca do rizoma ou moleque da bananeira, certo? Ela é prejudicial à cultura na fase de larva, certo? Na fase de larva. Porém, a quantificação e o nível de dano econômico a gente mensura pela quantidade de besouros, né? Ou são coleópteras, se eu não estiver enganado. Pergunta lá à professora Elisângela. Enfim, tem que ter aí 5 insetos, né, por iscas mês. Então nós temos uma diversidade de armadilhas que podem ser utilizadas, certo? Para captura desses insetos, utilizando atrativos, feromônios, enfim. E você vai espalhar aí em torno de 50, 20, de 20 a 50 armadilhas aí no hectare. E vai ficar fazendo esse monitoramento, né? Só lembrando que é interessante sempre se trabalhar com um MIP, que é com manejo integrado de pragas, que vai ser uma ferramenta, né? Que, aliás, dentro do MIP, né, nós temos uma ferramenta que vai dizer o momento ideal de você entrar com controle, certo? Uma vez que muitas vezes o controle pode ser muito mais caro do que o prejuízo que aquela praga vem ali causar. Então muitas vezes é interessante você não fazer o controle, certo? Mas enfim, então se espalham as armadilhas, e se você observar que se tem aí pelo menos 5 insetos por armadilha em um mês, é um indicativo que você tem que fazer o controle. Então esse controle ele pode ser químico, certo? Assim, o controle, você vai fazer o controle do inseto na fase adulta, né? Então você vai instalar armadilhas com químicos, né? No caso utilizado é o carbofuran, ou então armadilhas que venham a fazer o controle de método mecânico, certo? Que o inseto vai ficar preso dentro daquela armadilha, depois você vai coletar a armadilha e vai matar aqueles insetos. E também tem um controle biológico, certo? Existem produtos comerciais que utilizam como sua base de controle esse fungo, certo? Aí seria mais interessante, até mesmo dentro de sistemas aí orgânicos, sistemas agroecológicos, você utilizar essa ferramenta no controle da broca do rizoma ou moleque da bananeira, certo? Outro tipo de broca, né, que pode provocar danos econômicos na cultura da banana é a broca do rizoma. Essa broca também, como o moleque da bananeira, o ataque ocorre na forma larval do inseto. Porém, a sua forma adulta, né, é uma mariposa,
certo? Então o controle pode ser mecânico, né? Com a coleta aí tanto da mariposa, principalmente da mariposa, com armadilhas luminosas. E o interessante é que se você estiver trabalhando em áreas próximas de cultivo de cana de açúcar, pode vir ter uma ocorrência elevada da broca do rizoma, né? Então você já vai fazer a implantação daquele pomar, se ele for próximo da área de cana de açúcar, sabendo que a ocorrência desse cidadão aqui vai ser bem intensa na sua área, né? Outra praga que vem a causar um prejuízo na cultura da banana, prejuízo mais do aspecto visual mesmo, certo? Comercial. Aquele produto não vai ser tão atrativo comercialmente, que é o arapuá. Controle, eliminação do coração. Vocês viram que é uma prática de manejo que ocorre na cultura da bananeira, a gente falou no último vídeo, certo? E aí mais um dos motivos de se fazer o corte do coração, porque o coração atrai o arapuá e o arapuá tende a causar esses danos físicos aqui nos frutos, certo? Por isso que é importante, vou mais uma vez falar sobre isso, né? De você ter mudas de qualidade. Quando você tem mudas de qualidade, existe uma coisa chamada de padronização. Então todas as plantas vão vir com o mesmo padrão de crescimento. Se você fornece e se você consegue fornecer uma boa quantidades corretas de água e de nutrientes, o crescimento delas vão ser bem similar, e a fase reprodutiva também vai ocorrer ali no momento similar. Então você vai ter diversas plantas ali produzindo coração na mesma época e você fazendo a eliminação na mesma época. Porque se você não consegue fazer esse manejo padronizado, o que pode ocorrer? Vai ter algumas frutas com coração, outras ainda início de floração, outras já no ponto de colheita. Então você sempre vai ter um ponto de atração desses arapuá, certo? Então isso não é interessante. Mas outra maneira também de você fazer o controle é utilizar os sacos plásticos, né? A gente viu na última aula que uma das práticas de manejo é você cobrir os frutos, né, com TNT ou então com sacos plásticos, são específicos, tratados já com substâncias que são repelentes de insetos. Então você consegue manter um fruto com a qualidade visual mais interessante, né? E não é somente os arapuás que promovem esse tipo de dano, né? Nós temos outras pragas, que são os trips. Nós temos o trips do ferrugem, certo? Nós temos as traças, né? Todas elas promovem esses tipos de dano visual no fruto, certo? E o controle para esses tipos de praga é você fazer a cobertura do fruto, certo, pessoal? Então na próxima aula a gente termina a cultura da banana, vendo alguns índices econômicos, certo, de viabilidade de implantação, e também a parte de pós-colheita, classificação e tipificação de fruto, né? Até a próxima semana.